Muito bom estarmos aqui mais uma vez, reunidos em torno do Evangelho, renovando os nossos ideais cristãos, sempre contando com o auxílio e a proteção dos nossos mentores, dos mentores dessa casa. Hoje vamos falar uma parte do capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. Há muitas moradas na casa do meu Pai. E ele começa com uma passagem do Evangelho de João, capítulo 14, versículos 1 a 3, que diz: Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa do meu Pai. Se assim não fosse, eu já lhes teria dito. Mas me vou para vos preparar o lugar. Depois que me tenha ido e que vos houver preparado o lugar, voltarei e vos retirarei para mim, a fim de que onde eu estiver, também vós aí estejais. O apóstolo João, ele registrou essa passagem em seu Evangelho na noite da última ceia, na noite da despedida de Cristo. E numa época que sequer se cogitava na existência de outros planetas, e que as estrelas eram consideradas simplesmente pontos luminosos que serviam simplesmente para iluminar a noite. E Jesus já falava de outras moradas na casa do Pai, que é o universo. Também podemos destacar que a afirmação "há muitas moradas" é uma verdade, porque se assim não fosse, ele, Jesus, já teria dito. Jesus, uma vez mais, sempre dizendo e sendo a verdade, reforça tudo aquilo que havia dito antes, às vezes por meio de parábolas. Ele está reforçando que nós somos filhos de Deus e que Ele cuida de nós. Então a casa do Pai é o universo. E essas diferentes moradas são os mundos que circulam esse espaço infinito e oferecem aos espíritos moradas correspondentes aos seus adiantamentos. As palavras de Jesus sobre a diversidade do mundo também podem referir-se ao estado do espírito na erraticidade. A erraticidade é o período em qual o espírito passa no plano espiritual entre uma e outra encarnação. E as sensações que experimenta nesse estado, as percepções, também variarão ao infinito, conforme esse se ache mais ou menos purificado e desprendido dos laços materiais. Também na erraticidade há muitas moradas, embora não circunscritas nem localizadas materialmente. Então nós temos moradas físicas e moradas espirituais. E no ensino dado pelos espíritos, resulta que muito diferentes são esses mundos, quanto ao grau de adiantamento ou de inferioridade dos seus habitantes. Há mundos inferiores aos da Terra, física e moralmente. Outras da mesma categoria que o nosso, e outros que são mais ou menos superiores em todos os aspectos. Nos mundos inferiores, a existência é praticamente material. Reinam as paixões, os instintos, quase nula a vida moral. Nos mundos intermediários, mistura-se o bem e o mal, predominando um ou outro, segundo o grau de adiantamento da maioria dos que os habitam. E nos mundos mais adiantados, a vida é, assim por dizer, toda espiritual. Embora não se possa fazer uma classificação absoluta desses mundos, podemos fazer uma classificação em virtude do estado que se encontram esses mundos. Podemos classificá-los em mundos primitivos,
que são destinados às primeiras experiências encarnadas. Os mundos de expiações e de provas, onde predomina o mal. A Terra, ela encontra-se nessa classificação. Os mundos de regeneração são aqueles mundos que abrigam os espíritos que estão em graus mais elevados do que aqueles que pertencem aos mundos de provas e expiações. Continuando assim, em melhores condições, o aperfeiçoamento dos atributos morais, ou seja, tem melhores condições de desenvolvimento. Depois nós temos os mundos ditosos, onde o bem começa a prevalecer, sobrepujar o mal. E por último, os mundos celestes ou divinos, habitações dos espíritos puros. Lá, exclusivamente, reina o bem. Quando em um mundo alcançamos o grau de adiantamento que esse mundo comporta, passamos para um outro mais adiantado, e assim por diante, até que cheguemos ao estado de espíritos puros e possamos viver nesses mundos celestes ou divinos. Afinal, nós somos espíritos, emigrando de um mundo ao outro, dentro das condições que sejamos portadores, segundo o nosso grau de evolução. Muitos se admiram que a Terra haja tanta maldade, tantas dificuldades, paixões grosseiras, enfermidades, tantas misérias de toda a natureza. E daí conclui que a espécie humana não é de boa índole, mas deve considerar que na Terra não está a humanidade toda, mas apenas uma fração da humanidade. Não é razoável imaginar que só na Terra exista vida, que a Terra seja o único planeta habitado. O fato é que a imensa humanidade, ela está espalhada em muitos mundos. Assim, o que é a população da Terra em comparação com essa população total desses outros mundos? Muito menos do que uma pequena cidade, de uma aldeia ou de uma vila em relação a um grande império. Quem julgasse todos os habitantes de uma grande cidade por uma pequena população de uns poucos quarteirões, e esses quarteirões pouco desenvolvidos, com muitas dificuldades, estaria formando uma falsíssima e injusta ideia da totalidade. As diversas moradas possuem características correspondentes ao estado evolutivo dos espíritos que nelas habitam. Se alguém julgar um país apenas com base em um hospital, pensará que toda a população está doente. E se analisar apenas levando em conta a população de um presídio, a conclusão será que essa nação, esse povo, é composto por criminosos. Equívoco semelhante comete quem julga a humanidade apenas com base nos habitantes da Terra ou parte deles. A situação material e moral da humanidade terrena nada tem que espante, desde que se leve em conta que nós estamos num mundo de provas e expiações e o grau de evolução que nós temos. Assim é compreensível que, por enquanto, vemos uma terra todas essas misérias, essas dificuldades, essas maldades, enfermidades, como ela fosse, ora, um grande subúrbio, um grande hospital, uma grande penitenciária ou uma mistura de tudo isso. Devemos lembrar que Jesus já alertava que os sãos não precisam de médico. Logo, não se mandam para o hospital os que se acham com saúde, nem para as casas de correção os que nenhum mal praticaram. Mas também devemos perceber que, assim como numa grande cidade, a população não se encontra toda nos hospitais ou todas nas prisões. E do mesmo modo que do hospital saem quando estamos curados e da prisão quando cumprimos as penas, o homem deixa a terra quando está curado de suas enfermidades morais
E até por uma questão de justiça, o Espírito sempre está no local mais adequado ao seu temperamento, à sua evolução, aos seus valores. E lembrando que cada morada possui características correspondentes ao estado evolutivo dos espíritos que nelas habitam, temos que considerar o que estamos fazendo na Terra, enquanto nela nos encontramos. O que estamos fazendo pelo bem dessa nossa morada, desse nosso lar, dessa escola chamada Terra? Será que nós estamos sendo um fator de progresso e de harmonia da Terra? Que sejamos esse fator de progresso, harmonia na Terra. E por falar em progresso, em evolução dos mundos, esse capítulo traz, na última mensagem das instruções dos Espíritos, uma mensagem muito interessante, que vale a pena ler e meditar, que eu vou ler alguns trechos. O progresso é lei da natureza. A essa lei, todos os seres da criação, animados e inanimados, foram submetidos pela bondade de Deus, que quer que tudo se engrandeça e prospere. Ao mesmo tempo em que todos os seres vivos progridem moralmente os mundos em que eles habitam. Ou seja, todos percorrem uma escala incessantemente progressiva, tanto a humanidade quanto os mundos. Marcham assim, paralelamente, o progresso do homem, o dos animais, seus auxiliares, os dos vegetais e a habitação, porque nada na natureza permanece estacionário. E conclui a mensagem. Segundo aquela lei, esse mundo, a Terra, esteve materialmente e moralmente num estado inferior ao que hoje se acha, e alçará, sob esse duplo aspecto, a um grau mais elevado. A Terra chegou a um dos períodos de transformação, em que de orbe expiatório mudará para planeta de regeneração, onde os homens serão ditosos, porque nela a lei de Deus imperará. Mensagem de Santo Agostinho, Paris, 1862. Então, assim, apesar do atual estágio evolutivo da vida na Terra, há a certeza de que ela evoluirá, melhorará. Com o tempo, absolutamente todos nós chegaremos a ser espíritos puros, em sabedoria e bondade. Mas essa pureza é fruto do esforço próprio. Assim, se queremos ser felizes, devemos burilar a nossa morada íntima. Tudo bem que no caminho é longo, sabemos que é longo, mas Jesus, confiante em nós e sabendo que conseguiremos, nos aconselha, não se turbe o vosso coração. E ao dizer isso, estava uma vez mais expressando seu profundo amor e ternura para conosco. Fiquemos em seu profundo amor e ternura. Que assim seja, graças a Deus.